Irmãos, de todo o meu coração eu te peço, se esforce para entender o que Deus quer que você entenda na pregação de hoje. Você vai perceber que realmente Deus tem estado no controle de tudo. Sabe qual é o maior problema nosso? O maior problema nosso é que a gente reclama demais, murmura por qualquer coisa, se queixa por qualquer coisa. Não temos uma concentração em Deus, não prestamos mais atenção no Senhor, sabe? Não estamos mais com os nossos olhos fitos em Deus. Estamos desviando o nosso olhar e começamos a olhar para a direita, começamos a olhar para a esquerda e começamos a então a ver coisas. E aí começam as murmurações. Não só nesse aspecto, nesse sentido que eu estou dizendo aqui, mas preste bem atenção no que você está estudando comigo hoje aqui. Tem situações que têm acontecido com a gente e que às vezes a gente não quer entender que tem um plano de Deus por detrás disso. Entende o que eu falo ou não? Existe o quê? Um plano de Deus por detrás. E pelo fato de nós estarmos desligados de Deus totalmente, não estamos mergulhados nos assuntos de Deus, nos conhecimentos de Deus, nos cuidados que Deus tem para com a gente, então achamos que o que estamos passando é algo muito estranho. Afinal, não sei por que está acontecendo isso. Vamos parar com essa coisa. Deus tem um propósito em tudo. Não estou aqui afirmando, nem dizendo que todo sofrimento ou todo processo, às vezes de um sofrimento, de uma luta, de uma aflição que passamos, quer dizer que estamos longe de Deus ou em pecado por estarmos passando por aquilo. Uma vez, Jesus, ele deu uma resposta para os seus discípulos, quando ele se deparou com um rapaz cego de nascença. Aí foi indagado assim, foi feita uma pergunta: Senhor, quem pecou para que este nascesse assim cego? Ele ou os seus pais? E sabiamente Jesus respondeu: nem ele e nem seus pais. Então, às vezes, quando nós estamos passando por alguma dificuldade na vida, alguma aflição, algum tipo de sofrimento, né? Achamos que deve ser alguma coisa errada, é um pecado, é uma coisa ruim. Eu já sei por que eu estou passando, por causa de... Aí já queremos achar um culpado para isso. Gente, vamos crescer, vamos amadurecer, vamos abrir a mente. Deus quer tratar esse assunto com a gente hoje. Então se esforce para você entender o que Deus quer que você entenda na pregação dessa manhã. Olha para o tema dessa pregação que a gente vai estudar hoje, ó. O tema é situações relevantes. Situações relevantes. O que significa a palavra relevante? Ou o que quer dizer o termo situações relevantes? A palavra relevante significa que merece atenção. A palavra relevante significa que merece atenção, que é importante, que tem importância, que tem valor, é uma relevância. Está entendendo isso? Então, quando quando o tema diz situações relevantes, eu tenho que me atentar no seguinte, que tem situações relevantes, que tem situações que merecem um pouco mais da minha atenção, que eu tenho que prestar mais atenção. Situações relevantes são situações
que têm importância, está ouvindo? Situações relevantes são situações que têm um certo valor, então eu preciso prestar atenção, considerar que tem situações relevantes na minha vida, e eu tenho que considerar isso. Está conseguindo entender? É isso que significa. Segundo o dicionário, relevante significa que merece atenção. Alguma coisa ou algo que tem importância. Alguma coisa ou algo que tem um certo valor, que é realmente de uma relevância fundamental e que eu não posso desconsiderar, descartar, está entendendo? Deixar de lado, não dá importância. Então é isso que Deus quer tratar nosso coração hoje. Primeiro, diga para quem está do seu lado, não fique com medo da prova. Você já ouviu falar em alguma vez na vida, estou passando por uma prova, ou isso é provação na minha vida, só pode ser. Não fique com medo da prova. Não tenha medo de ser provado. Diga para você mesmo, eu não posso ter medo de ser provado. Escute o que eu vou dizer, na melhor das intenções e da colocação da palavra, sofrimento faz parte do processo que te levará a um resultado de glória. Pegou? Sofrimento faz parte de um processo que te levará a um resultado de glória. Portanto, não tenha medo de ser provado. Não tenha medo da provação. Amém? O ouro, sabe o que é ouro? Ouro. Sabe o que é? Ouro. Gente, o ouro, depois de passar pelo fogo, não tem que passar pelo fogo? Vocês não sabem disso? O ouro, depois de passar pelo fogo, alcança a glória de se tornar uma joia. Ou não é verdade isso? Bota o ouro no fogo, dá uma lapidada no ouro, tira as escórias do ouro, a pedra bruta, vai fazendo a limpeza, bota no fogo, deixa derreter. E passar pelo fogo não é fácil, hein? Você acha que é? Não é não? Deve doer demais. Mas para que aquele ouro alcance a glória de uma joia, ele precisa passar pelo fogo. Diga, eu sou esse ouro. E eu preciso passar pelo processo da prova. Então, eu não posso ter medo de prova. Está entendendo isso? Não tenha medo de ser provado. Quem já ouviu falar aqui de Jesus? Quem já ouviu falar aqui de Cristo? Escute, Cristo, depois de passar pela cruz e pela sepultura, alcançou a ressurreição e a glória celestial. Diga glória a Deus. Assim acontecerá conosco. Pode ser que hoje, você que está aqui presente no culto, esteja passando por uma prova. Quem vai assistir depois desse vídeo, pode ser que está passando por uma prova. E acha que isso é o cúmulo do cúmulo do cúmulo da vida. E não deveria estar passando por isso. Você já perguntou, Deus, qual é o propósito disso? Você já parou para perguntar, Senhor, por que eu estou passando por isso? Onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer me ensinar? Entende?
O Senhor quer me dar que lição? Qual é a minha glória depois nessa prova? Entende? E Deus vai dirigindo. E Deus vai conduzindo. Os seus caminhos não são os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Quem consegue entender, dê um amém. Amém. Então repete comigo assim: o ouro precisa encontrar-se com o fogo. Olha aí. Vamos de novo? Com o fogo. Só assim para você sair uma joia de glória. Eu estou pregando aqui, certo? Vocês estão entendendo ou não estão? Então vá para a Bíblia agora. Salmo 105. Vamos observar o caso de alguns aqui do Salmo 105. Nós vamos ler alguns textos observando a vida de algumas pessoas que passaram pela prova. E aí a gente vê o resultado final, a glória que eles receberam, que alcançaram da parte de Deus. Vamos falar aqui, quem já achou o Salmo 105? O versículo que vamos ler, nós vamos do 17 ao 21, e vamos ler o seguinte: mandou adiante deles um varão. Quem foi esse varão? Que foi vendido por escravo. Mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo. Diga, vendido. Observe bem. Aqui está falando o seguinte: Deus, quem que eu falei? Deus mandou adiante deles, na frente. José, vai na frente. Quem? José. Mandou José ir na frente. Ele foi o que? Vendido por escravo. Cujos pés apertaram com grilhões. Diga, os pés amarrados, apertados, com grilhões e ferros. Está escrito aqui, ó. E a quem puseram em ferros. Até ao tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Quem foi que provou? A palavra do Senhor. Os próprios Senhor o provou. Versículo 20. Mandou o rei e o fez o quê? Olha o rei. Faraó mandou soltá-lo. Quem mandou soltar? O dominador dos povos o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. Estamos falando de quem? De José. Que foi o quê? Vendido por escravo. Por quem? Por seus irmãos. Parecia uma perseguição, uma crueldade, humanamente falando. Como pode? Fizeram isso, seus irmãos. Antes de você fazer algum tipo de julgamento a respeito de algum sofrimento ou de alguma luta que você está passando na tua vida, pergunte: Senhor, qual o propósito disso? Senhor, por que está me acontecendo isso? O próprio José, quando reencontra com seus irmãos depois de anos, diz o que aconteceu de fato e por que ele tinha sido enviado para o Egito. E o motivo pelo qual ele tinha sido vendido pelos seus próprios irmãos. Isso José falou para cada um deles que estavam na sala. E disse: olha, vocês me venderam como escravo, mas tem um propósito por detrás disso.
E ele mesmo falou isso lá em Gênesis, abra a Bíblia, Gênesis capítulo 45. Observe bem o que José disse em Gênesis 45. Quem já encontrou, diga aí um amém, né? Preste atenção. O que nós vamos ler agora foi o reencontro. Depois de anos, José reencontra os seus irmãos, aqueles que o venderam. Olha bem. Então, versículo 1, José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. E clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Pediu para que todos os seus empregados da casa saíssem e deixasse ele e seus irmãos apenas. E, 2, levantou a sua voz com choro. Foi um reencontro emocionante. De maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu. Você imagina então o choro como deve ter sido, para todo mundo ouvir do lado de fora. E diz aqui no versículo 3, e disse José a seus irmãos, olha o que ele disse: eu sou José, vive ainda meu pai? Primeira pergunta que ele fez para os irmãos. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Eles não acreditaram. Para os irmãos, José já estava morto, já não existia mais. E agora eles se deparam com o governador do Egito. Está diante do governador do Egito, a quem Deus o colocou, o fez ser. Até aqui tudo bem? Escute com atenção mais ainda, eu parei com o versículo. Agora é o 4. Versículo 4. E disse José a seus irmãos. É muito forte isso, irmãos. Olha o que ele diz. Peço-vos, chegai-vos a mim. Se aproximem, vem cá, vem para perto de mim. E chegaram-se. Então disse ele, olha o que ele diz, que coisa mais linda. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, porque por me haverdes vendido para cá. Olha ele falando. Porque para a conservação da vida, Deus, Deus me enviou diante da vossa face. Quem foi que enviou ele? Foi Deus. Diga assim: os irmãos de José, eles foram apenas um instrumento usado por Deus para um propósito maior que Deus tinha na vida dele. Não tenha medo da prova. Você não sabe qual é o propósito. Tão forte que ele começa a explicar melhor com detalhes. Verso 6. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra. E ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus, de novo mencionando, me enviou diante da vossa face. Lembra lá o salmista falando de José? Que ele foi enviado adiante deles, na frente. E agora ele está dizendo aqui, pelo que Deus me enviou diante da vossa face. Para quê? Para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento.
E aí vamos fazer uma leitura aqui? Olha o versículo 8, que encerra a conversa de José com seus irmãos, falando do propósito de Deus. Ó, assim, não fostes vós que me enviastes para cá, leia aí, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, conselheiro, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Irmãos, imagine o quanto esse menino sofreu na sua adolescência, juventude. Foi vendido, foi jogado em buraco, foi preso em cadeia, amarrado com ferros. Esse menino sofreu demais, mas era a prova. Ele precisava passar por essa prova. Lembra do que eu disse? Sofrimento faz parte do processo que te levará a um resultado de glória. Querido, não fuja da prova, não fuja do fogo. Diga, não posso fugir do fogo. Prova é prova. E posso te dar um toque, para você ficar mais tranquilo? Quando você está sendo provado, você está sendo provado por Deus. E quando alguém é provado, ou está sendo provado por Deus, está recebendo da parte de Deus todos os cuidados necessários. Parece que às vezes você vai se queimar no fogo, mas não se queima. Parece que às vezes você vai naufragar ou afundar no mar, vai morrer afogado, mas não vai. Parece que os leões vão te devorar, você está numa cova de leão ou de leões, entende? Mas eles não vão te devorar. Tudo é prova, é um processo, eu tenho que passar por esse processo. Eu tenho que passar muitas vezes por essas lutas, isso me amadurece, me dá crescimento. E lá no final eu vou ter o resultado de glória, da qual Deus já destinou, ou predestinou, ou determinou, ou estabeleceu, para que eu tivesse. Estou entendendo até aqui? Eu vou lhe dar um exemplo de um outro homem. Esse era um rei. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Isaías, capítulo 38. Isaías 38. Abre aí, Isaías 38, vamos estudar a história de um outro. Quem já achou? Vamos falar do rei Ezequias, todo mundo já ouviu falar nele, mas vamos prestar atenção um pouco mais na história. Ó. Naqueles dias, nós vamos ler do 1 ao 8. Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai, e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Versículo 6. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E o 7 diz, e isto te será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Diga amém. Viu o que aconteceu com ele? Ele ficou o quê? Doente. E a sua enfermidade era mortal. Então ele estava predestinado a morrer. Será? Tudo tem um propósito. Por que da doença? Por que uma doença mortal?
que iria matá-lo. Aí vem o profeta e fala, ó, tem um recado de Deus para você. Qual é? O recado é o seguinte: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Se arrume, se conserte, porque você vai morrer. O homem colocou o rosto na parede, começou a orar e a chorar muitíssimo. Depois vem o profeta novamente, amando de Deus, e novamente diz para ele, ó, presta atenção. Deus está mandando dizer a você que Ele ouviu a tua oração, Ele viu as tuas lágrimas, e Ele disse que você não vai morrer, muito pelo contrário, Deus vai acrescentar 15 anos mais de vida para você. Você está conseguindo entender isso? Quem gostaria de um bônus aí? Pois é, Deus pode dar esse bônus, é ou não é? Você chega na sua velhice, seus 70, 80 anos, ó, e ganha mais 15. Ezequias viveu até o dia que ele tinha que viver. Quando era para ele morrer naquela idade, vem mais 15 para ele viver. É assim que está funcionando aqui no texto. Está ouvindo? Aí alguém vai me perguntar, pastor, situações relevantes, que temos que dar importância, que temos que considerar. Isso é um fato. Depois é que ele foi entender o propósito de Deus para a vida dele. Por que eu tive que ficar doente? Por que eu tive que receber de Deus uma ameaça de que eu morreria? Por que Deus me encostou na parede, me pressionou e disse, você vai morrer? Põe em ordem a tua casa, você vai morrer. Está entendendo? Por quê? Por quê? Por quê? Ele mesmo entende o propósito da prova, isso era uma prova, e ele considera, ele dá valor, ele dá atenção a isso, porque relevância é isso. No versículo 17, quero que você se atente a ele, ele então fala do propósito da prova. Ele fala assim, eis que para minha paz, olha lá, eu estive em grande amargura. Que prova, hein? Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Viu que ele entendeu? Quer ver? Vamos ler o mesmo versículo, só que pela a linguagem de hoje. Carlinhos, por favor. Eu sei que foi para o meu próprio bem que sofri tanta aflição, mas tu me salvaste da morte, pois perdoaste todos os meus pecados. Está passando por uma prova? Pode ser para o teu próprio bem. Deus sabe de tudo, gente. Seja uma prova de doença, seja uma prova financeira, seja uma prova no trabalho, seja uma prova profissional, seja uma prova conjugal, uma prova familiar, seja o que for, aprenda a dar relevância a isso. Quem está entendendo? Aprenda a dar atenção a isso, a considerar isso. Depois que ele foi entender, eu estive doente, quase morri, mas foi para o meu próprio bem. Por quê? Quando eu tive a notícia que eu ia morrer, eu me aproximei mais de Deus. Às vezes a sua prova está nesse sentido. Deus está te apertando para ver se você se achega um pouco mais perto dele. Conversa mais com ele, peça mais sua misericórdia, entende ou não? Chora na presença dele, ora na presença dele. Então ele entendeu. E nós vamos concluir agora, irmãos, a pregação. Mas antes, diga para quem está do seu lado,
O segredo aqui é não perder a fé. Diga, não perca a fé. Diga para você, eu não posso perder a fé. Porque é ela, irmãos, que vai te levar ao resultado de glória da qual Deus determinou, estabeleceu para a tua vida. E como é que a gente encerra isso? A gente encerra lendo Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, nós vamos já para o encerramento. Hebreus capítulo 11. Primeiro que se você começar a ler o capítulo todo de Hebreus 11, você vai se deparar com a atitude de fé de cada personagem da Bíblia. Hebreus 11 fala de vários. Que eles conquistaram, alcançaram, chegaram, tudo por meio da fé. Isso quer dizer o seguinte, que as provas que eles tiveram, em nenhum momento, nenhum deles perdeu essa fé. Porque, irmãos, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando estamos na prova ou sendo provado, a tendência, se nós não vigiarmos, é de perder a fé. Repare bem o que eu vou dizer para você se isso não acontece. A primeira coisa que o diabo trabalha no momento da prova é, não está dando certo, estou passando por isso, é tirar a pessoa da igreja. Ela fica tão deprimida em casa que ela não sente vontade de vir à igreja. Por que será, hein? Ela sabe que aqui ela vai ter uma cobertura. Ela sabe que indo à igreja ela vai se fortalecer em Deus. Ela sabe que desse altar vai ser liberada uma palavra que vai sustentá-la. E o diabo quer isso? Então a primeira coisa é isso. Ela não pede para sair do emprego. Ela não pede para, ela não deixa de fazer as outras coisas da vida dela secular aí, mas da igreja ela deixa de vir. Aí quando você vai sondar, observar por que ela está desaparecida, por que tal, você vai ver, então, estou passando por uma fase aí, uma luta, tal, não sei o quê. Ela nem se dá conta que o afastar-se da igreja é quase que o mesmo do que afastar-se de Deus. Porque essa história que contam por aí, eu busco a Deus em casa, isso é conversa de Satanás. É frase de demônio. Não tem essa conversa, não aceite isso na tua vida. Amém? Aí, observe bem que o texto diz no 32, e que mais direi, faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Olha o versículo 33, como ele começa, os quais pela fé, diga aí, pela fé, os quais pela fé, eu disse o quê? Pela fé, não perca a fé. O que eles enfrentaram? Vamos ver, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas. Aí eu paro aqui e pergunto, é fácil vencer reinos? Não é fácil vencer reinos. No mundo hoje, quantos que tentam vencer o reino do outro? As guerras que existem, a guerra mundial que houve. Houve quantas guerras mundiais? 2. Quem venceu quem? Só fica uma vitória artificial. Mas quem dominou quem? Quem tirou o que de quem? É guerra. É destruição, gente. Eles venceram. Por meio do quê? Imagine só, você vai ter que vencer aquele reino. Deus dava a ordem. Olha que prova. O que eles tinham que passar para vencer? Qual era o processo para chegar e se apossar de uma terra?
Luta, né? Quando Deus disse para Moisés, Moisés, você vai direcionar, levar, conduzir o povo à terra da promessa. Irmãos, para eles chegarem a Canaã, tiveram que passar por várias nações e se apossar de cada uma delas. E a briga não parou aí não. Quando Moisés morre, Deus pega Josué e fala, agora é contigo. Quando ele coloca os pés na terra de Canaã, ele tem um outro desafio, que foi um dos maiores que ele teve na vida, enfrentar Jericó. Uma cidade fortemente armada e protegida. Aí eu pergunto, é prova ou não é? Mas eles não perderam a fé. Aí se você continuar lendo o texto, você vai ver, ó, fecharam as bocas dos leões. Isso é prova ou não? Alguém lembra de quem? Quem que você pode lembrar aqui que foi para a cova dos leões aqui? Daniel. Imagina você no meio dos leões. Que prova, hein? Mas ele não perdeu a fé. Estava lá no meio dos leões e Deus foi lá e tapou a boca daqueles leões. Ficaram como gatinhos brincando com Daniel. Como é que pode isso, gente? Então, você consegue entender? Você pode ir para a cova dos leões, mas os leões não vão te devorar. Mas a experiência de estar na cova, de estar entre leões, é desafiadora. E Deus tem um propósito nisso. São situações relevantes que eu tenho que considerar. Está conseguindo entender? Quem sabe alguns de vocês estejam exatamente na cova de leões, rodeado por leões, por feras, querendo te devorar a todo custo. Que luta, pastor, que eu estou enfrentando com aquele, com aquela. Que batalha que eu estou. Nossa, tem hora que a minha cabeça parece que vai explodir. Tem hora que eu acho que... Olha, você está rodeado de leões, hein? É uma prova, mas não perca a tua fé. Os leões não vão te causar mal. Tem mais, ó. Apagaram a força do quê? No versículo 34. Apagaram o quê? A força do fogo. Gente, lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Foram lançados na fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais? Vocês conseguem lembrar disso ou não? Eles estavam no fogo, na fornalha, mas não se queimaram, nem chamuscou o fio de cabelo, nem cheiro de fumaça, quando eles saíram de lá, tinha no corpo deles, mas estiveram na fornalha. Então eu pergunto, é prova estar na fornalha? Então você pode estar na fornalha, mas escute, esse fogo não vai te pegar. Quem está entendendo, pelo amor de Deus? Agora escute com atenção o versículo, continuando nele no 34, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da... Eles tiveram que lutar? Tiveram. Na fraqueza tiraram o quê? Explica para mim, vamos ver se você consegue me explicar, porque até agora eu também não entendo. Como é que você tira força na fraqueza, se é fraqueza? Olha que coisa esquisita. Na fraqueza deles, eles tiraram força. Como é que pode isso, gente? Fraqueza é fraqueza. Fraqueza não tem força. Mas eles tiraram força. Então você pensa, às vezes você está numa situação da tua vida que você está se sentindo fraco. Estou sem força para lutar. Sem ânimo para prosseguir. Olha como é que você está fraco. Mas se você entender o propósito, e ficar na fé e agir por fé, essa fraqueza vai ser um trampolim para você superar esse momento, essa fase da tua vida. Só vai servir de apoio para você alavancar, crescer, sair dessa e dar a volta por cima. Situações relevantes. O texto ainda termina assim, ó. Na batalha se esforçaram. Tem hora que não dá vontade de parar? Eles se esforçaram. Puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Eu vou perguntar para a igreja, quem entendeu, diga amém. Amém. Repete comigo essas frases, ó. Estamos nas mãos
do ourives. Sabe o que é ourives? O ourives é aquele que fabrica o ouro, que faz o ouro, que faz ele virar uma joia, trabalha a joia. É o ourives que chama. Quando você vai numa loja, você fala, olha, eu queria que derretesse aqui esse anel, porque eu quero fazer um outro, eu quero trocar, eu quero não sei o quê. Esse anel vai para a mão do ourives, que vai tratar aquilo, que vai botar no fogo aquilo, vai derreter aquilo para te dar a joia, ok? Deu para entender ou não? Então repete, estamos nas mãos do ourives celestial, que está nos tornando cada vez mais úteis, preciosos e agradáveis aos seus olhos. Portanto, não fique com medo da prova. Há um propósito de Deus. Amém? Descubra isso em Deus. Pergunte para Deus. Pesquise. Vai a fundo. Entenda. Você vai ver que lá na frente tem uma bênção grande para a tua vida lá, mas é um processo. Você tem que passar para chegar onde você quer chegar. Onde Deus quer te colocar. E quem crê nessa palavra, dê um glória a Deus e uma salva de palmas.